No meio do burburinho de Seoul, na Coreia do Sul, existe uma livraria de bairro independente em que o tempo parece parar. Lá, algumas pessoas se reúnem, passam tempo juntas e gradualmente começam a mudar a si mesmas e a mudar os outros, cada um da sua maneira. Esse é apenas um prenúncio do tanto que o livro Bem-vindos à Livraria Yeonandong reserva para você. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, afetos humanos. Então, se você curte alguma dessas temáticas, se inscreve, ativa as notificações, porque assim eu consigo te lembrar semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui. A sensação que eu tive lendo esse livro foi um aconchego no coração, né? Aquele quentinho, um alento para a alma, para as preocupações, incertezas, cobranças do dia a dia, especialmente no âmbito profissional, e também quase que uma autorização para que eu pudesse pausar um pouco mais. Foi como estar junto daquele amigo que é leve, que traz uma companhia gostosa, que também te abraça nos momentos difíceis, mas que também é muito sincero, te leva a questionar, te intriga e deixa inúmeras pulgas atrás da orelha, muito significativas, diga-se de passagem. Por exemplo, você já se perguntou o que significa ser bem-sucedido para você? Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do seu passado? Você faz o que você faz hoje por causa de você mesmo e das suas escolhas? Ou por causa dos seus pais ou cuidadores? O que realmente te faz feliz? E pesquisando, eu descobri que essas perguntas não surgem à toa conforme você vai lendo o livro. A própria escritora, em entrevistas, a Wang Bun-Lyon, não sei, minha gente, eu não sei como fala, tá? Mas relevem, quem souber, bota aqui nos comentários. Mas a escritora, em entrevistas, ela diz que, conforme ela foi escrevendo o livro, ela foi notando que existia uma temática principal que conduzia o enredo, e essa temática era o trabalho. E no final, quando ela escreveu o livro, terminou, ela ficou se questionando por que será que a temática foi girando em torno do trabalho muito espontaneamente. E ela se deu conta que muito daquilo que ela botou no livro, os conflitos, as preocupações de cada personagem, os desafios que eles passaram fisicamente e psicologicamente falando, também dizia da trajetória dela dentro de uma corporativa. Ela trabalhou dentro da área que ela se formou, que é engenharia de computação, e durante muitos anos ela passou por experiências que não foram fáceis, né, que não foram divertidas e que, pelas palavras dela, não tinham significado, não tinham sentido o dia a dia trabalhando numa empresa. Então ela foi se dando conta que ela não queria mais estar ali. Ela gostava da sua vida, né, tinha amigos. Não é que ela odiasse o que ela vivia, mas também não via sentido mais no que ela fazia. Então ela começou a se preparar para outros caminhos, né? Outras possibilidades, que o que surgiu para ela foi se tornar escritora, mesmo sem ter tido nenhuma experiência. Então ela começou a treinar, começou a se preparar para realmente deixar tudo para trás do que ela tinha até aquele momento e começar uma nova vida. E o único imperativo que ela colocou para si mesma foi não ter pressa nesse caminho, que é justamente o que a gente mais se depara hoje em dia. Eu acredito que você, todas as pessoas que eu conheço, constantemente se deparam com esse imperativo sem nem se dar conta, né? Do ter que correr, ter que ir atrás, nunca parar, sempre estar produzindo. E é por isso que esse romance é um prato cheio para a gente começar a questionar aquilo que vem nos deixando triste, esvaziados, aquilo que não faz sentido, que nos deixa exaustos, esgotados e desgastados e nos desconecta cada vez mais do nosso próprio corpo e da nossa própria vida. Que no livro vai além do âmbito do trabalho, inclusive, vai falando da existência de cada personagem como um todo. Conforme a gente vai se deleitando nessa leitura, a gente vai passando por enredos que falam sobre conflitos, né, de escolhas grandes na vida. Como continuar ou não numa empresa que te dá grande prestígio social e reconhecimento, tanto no âmbito externo quanto no âmbito familiar, mas que você está literalmente se matando, se destruindo para continuar mantendo o mesmo ritmo que você sempre teve dentro dessa dinâmica de trabalho. Outro caso é perseguir um estilo de vida que está muito mais baseado no que seus pais sempre quiseram para você e você achava que queria isso também, mas que já não faz mais sentido num determinado ponto da vida. Ou continuar se culpando pelo seu próprio fracasso, desconsiderando outros fatores externos, sociais, econômicos, culturais e históricos. E por fim, outra narrativa que me chama a atenção é
continuar, persistir num relacionamento, seja ele um casamento ou outro tipo de relacionamento, em que você mudou tanto que não se enxerga mais ali naquela relação, mas você persiste por conta de toda a pressão social que existe em torno disso e por conta também de como seus familiares vão se sentir diante de uma mudança de escolha. Apesar da autora se basear, se nortear pela cultura coreana, que é muito norteada pelo senso de coletivismo, de familiarismo, em detrimento das escolhas pessoais, individuais, existe muito ali dos personagens e da protagonista, que é a Young-ju, que fala muito de sentimentos, sensações, vivências, experiências de vida universais que todos nós vivemos. E o interessante é que a própria escritora diz isso quando ela diz que os leitores fora do país dela, fora da Coreia, chegaram para ela relatando sentimentos, emoções muito semelhantes aos próprios coreanos. É que o livro fala muito desse processo em que a gente já tem muito bem estabelecido nosso caminho, nossas decisões, o que a gente vai fazer da vida, e de repente, passando por uma encruzilhada, um desconhecimento e estranhamento de tudo aquilo que a gente tinha como prévio, como já pressuposto para a nossa vida, a gente se vê literalmente no desamparo, né? Numa angústia muito grande de não entender mais quem nós somos e para onde vamos e como é que a gente vai sustentar essas novas escolhas. E quando eu digo sustentar essas escolhas, tem a ver com a sustentação de possíveis críticas, julgamentos, rejeição, abandono. No caso da Young-ju, ela decide deixar muitas coisas para trás. Acho que a vida inteira que ela tinha antes, inclusive a sua carreira profissional dentro de uma grande empresa, numa dinâmica extremamente desgastante que leva ela a um quadro de burnout. E ela vai em encontro de um sonho antigo, que era abrir uma livraria. Para isso acontecer, ela precisou se desconhecer, se perder, para então conseguir encontrar um novo rumo para a vida dela que fizesse muito mais sentido e que fizesse ela se sentir dentro da sua própria morada, ela mesma. Os outros personagens, tão significativos quanto a Young-ju, enfrentam também jornadas de crises existenciais que tem a ver com o trabalho deles, com a vida amorosa, com a vida social, mas que também são estreitamente vinculados, atravessados, né? Não tem como a gente separar dos processos, das dinâmicas econômicas, sociais, históricas, culturais, em que eles estão contextualizados. E que por ser um momento, um contexto histórico-cultural que eles vivem igual aos nossos, né? Eu acredito, não lembro de ter uma referência específica, mas algumas referências, alguns parâmetros nos fazem entender que eles estão no mesmo período que a gente vive hoje, se torna cada vez mais próximos de nós, né? É de fato algo muito real, muito corriqueiro, que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, que tem tudo a ver com o mercado de trabalho saturado, com essa corrida de ratos que a gente termina vivendo, na perseguição de um sonho que foi vendido pra gente de alguma forma, na frustração de não alcançar um patamar que a gente imaginaria que aos 20 anos, 20 e poucos anos, a gente já teria alcançado, de ser bem-sucedido financeiramente falando, ou em outro sentido, de ter alcançado realmente esse sucesso de acordo com o que a sociedade diz que é sucesso, mas de não se sentir bem, de se sentir insatisfeito, de adoecer nesse meio, né, e de precisar largar tudo, desistir. Enfim, tem muitos caminhos que vão se traçando no livro a partir de cada personagem. No final das contas, todos os personagens estão buscando ali encontrar um caminho que faça sentido para eles mesmos, para além do que foi dito que eles deveriam fazer, da forma que eles deveriam agir, ser e conquistar. E isso só vai sendo possível no decorrer do enredo para os personagens a partir de trocas genuínas, a partir de um diálogo realmente autêntico, de uma escuta presente, né, diante das conversas, que às vezes é mais difícil de ter com pessoas que a gente convive há 20, 30 anos, mas que, por exemplo, numa situação de um clube do livro que existe no livro, você consegue realmente se abrir ali diante das identificações, das semelhanças de um grupo. Então, o livro traz muitos diálogos significativos
extremamente profundos, né, apesar da leveza que o livro traz, e extremamente tocantes, né, no sentido de você refletir mesmo de como vai a sua vida. Outros processos que auxiliam os personagens a se aproximarem mais de si mesmos é o contato com a arte através da leitura de livros, através de assistir filmes, do criar, do artesanato, né, de você poder fazer tricô, bordar, né, de você criar a arte de fazer um café, como um personagem assume, né, essa postura. Então, a partir desse processo de estar mais presente, focalizar naquilo que se cria ou numa obra de arte, existe também uma aproximação maior de si mesmo. Além do reconhecimento dos personagens de que pequenos momentos do dia a dia que lhe trazem alegria, satisfação, preenchimento, eram momentos cruciais para que eles pudessem se salvar, para que eles pudessem ultrapassar momentos difíceis, cobranças, conflitos, para que eles pudessem realmente ter uma vida mais digna de ser vivida, que fizesse mais sentido para eles. Como apreciar um bom café, uma boa comida, estar na companhia de bons amigos, né? Ter trocas genuínas. E isso tudo vai favorecendo para cada um desses personagens um maior autoconhecimento, uma postura mais flexível, mais generosa com os outros e consigo mesmos, uma vida mais colorida de se viver. E isso tudo vai literalmente salvando eles no dia a dia e vai trazendo uma paz de espírito, uma serenidade, mesmo diante dos problemas e dos conflitos que vão existir inevitavelmente. O surpreendente desse livro é que ele não busca trazer respostas, né, um resultado, mas ele vai divagando no processo de cada um. Um processo que fala de um constante se revisitar, se questionar, se auto-observar, que vai trazendo a cada momento uma resposta possível para aquele momento, o que não quer dizer que ela não possa se modificar em algum outro momento. Um trecho do livro que demonstra isso está na página 27 e fala assim: no fim das contas, só há apenas uma resposta, a que está no seu coração no momento. Afinal, não é isso que significa viver? Seguir em frente com a resposta que você tem, enfrentando adversidades, tropeçando e se levantando. Até o momento em que você percebe que a resposta certa, na verdade, estava errada. Então você continua e procura por outra resposta. Viver é isso. A resposta certa sempre muda ao longo da vida. Bem-vindos à livraria Yunnan Dong. É um livro sobre mudanças de rota, de caminho, de acordo com a maneira como a vida vai nos convocando. Também é um livro sobre sermos mais gentis com nós mesmos e a nos reconectarmos com o que realmente importa na nossa vida. E muitas vezes a gente esquece. E só quem vai poder dizer o que realmente importa para você é você mesmo. É uma leitura que nos presenteia com um olhar mais leve, flexível e espontâneo do mundo. Esse mundo que muitas vezes parece ser enrijecido, cinza e sem saídas. E como a própria autora diz em entrevistas, desistir não significa o fim, significa que pode existir uma nova vida. Se você conhece alguém que acha que vai gostar desse livro, ou que já leu e acha que vai gostar do vídeo, compartilha com seu amigo, amiga, parceiro, parceira, pai, mãe, filho, filha, enfim. Isso vai ajudar no crescimento do canal. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve e ativa as notificações para ser lembrado semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui com todo o carinho do mundo. Até o próximo vídeo.